Boa noite, paz seja com todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez, ainda que virtualmente, né? Louvando e adorando a Deus. Que você aí na sua casa, eu aqui na minha, continuemos a engrandecer ao nosso Deus e pedir que o doce e santo Espírito dele permaneça em nossos corações. Que em breve nós possamos juntamente, uns com os outros, cultuar a Ele na igreja. Esse é o meu desejo, é a minha oração. Em nome de Jesus, amém? Aleluia, vamos declarar que pelo Senhor nós marchamos. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar, porque o canto da vitória. Glória a Deus, nós vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel.
certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Continue louvando e exaltando esse Deus, em nome de Jesus. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado pra sempre, exaltado seu nome, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado pra sempre, exaltado seu nome, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Boa noite, paz seja com todos. Eu inicio a minha palavra hoje externando o meu sentimento de gratidão a Deus, a minha gratidão a você, membro da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Olinda, a você que é membro da Igreja do Evangelho Quadrangular nos mais diversos lugares e que eu estou alcançando hoje. Eu quero agradecer a Deus pela sua fidelidade, pela sua perseverança, agradeço a Deus pela sua contribuição financeira e quero dizer a cada um de vocês que, mesmo nesses dias de pandemia, nós estamos a todo vapor, fazendo as ampliações, as adequações, as melhorias, as reformas que são tão sonhadas e necessárias no nosso templo aqui no Jardim Olinda, para que no mês de outubro a gente possa voltar com as nossas atividades presenciais. Enquanto eu falo com vocês, a fábrica já está confeccionando as nossas novas poltronas e assim que eles estiverem finalizando esse processo de confecção e nos entregando, nós vamos estar postando para que vocês possam já sentir aquela saudade, aquele desejo de estar presencialmente participando dos nossos cultos. Agradeço a Deus também pelo fato dele estar respondendo às nossas orações. Alguns dias atrás, algumas semanas, nós nos colocamos na brecha a favor da nossa cidade de São Paulo, do nosso estado de São Paulo,
na nossa cidade e nosso estado do Rio de Janeiro, lugares onde eu tenho militado, onde eu tenho ministrado, e também nós estamos orando pela nação brasileira, e Deus já está de maneira misericordiosa atendendo às nossas orações. Nós estivemos pedindo a Deus uma resposta, uma intervenção para que Ele providenciasse para nós uma vacina, e para a glória de Deus já está sinalizando aí algumas vacinas que, ao contrário de alguns diagnósticos, já poderão ser ministradas, poderão ser aplicadas nos próximos meses. Mas eu quero pedir a cada um de vocês, irmãos e irmãs, que permaneçam em oração intercessória a favor da nação brasileira. Muito o Senhor ainda tem que fazer a favor da nossa nação. E pensando desta maneira, eu gostaria de hoje ministrar uma palavra dentro desse campo, dentro dessa realidade que é a realidade e o poder da intercessão. Eu quero falar hoje no Novo Testamento da vida de Estevão, um dos homens que nos ensina um dos maiores poderes e uma das maiores ações que pode se manifestar quando nós nos colocamos como intercessores. A vida de Estevão está fundamentada no livro de Atos, no capítulo 6 e no capítulo 7. Estevão, ele era uma pessoa comum, pertencia aos primeiros cristãos, ou os primeiros discípulos, ou os primeiros conversos que fizeram parte da igreja primitiva. Ele era pastoreado pelos 12 apóstolos. E a Bíblia disse que diante de uma circunstância de necessidade, de conflito até mesmo interno na igreja, Estevão ele se destaca. Estevão era uma pessoa que tinha uma característica. Ele era uma pessoa cheia. Ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de sabedoria, ele era cheio de poder. E a Bíblia deixa bem claro que ele era uma pessoa que vivia dentro dos padrões cristãos na plenitude. Uma pessoa que vive nessas condições sempre será a resposta, sempre será a alternativa de Deus para uma geração. A Bíblia diz que ele estava numa condição de membro, estava na comunidade, mas mesmo sem cargo, mesmo sem nenhum tipo de liderança, ele tinha uma vida cheia do poder do Espírito Santo, um homem cheio de sabedoria, um homem de grande reputação e um homem cheio de poder. Ensina para mim, ensina para você que ter poder, ter uma vida cheia do Espírito, uma vida cheia de sabedoria, não é um privilégio, não é uma qualidade ou não é uma prerrogativa de pessoas que estão em liderança. É uma proposta, é uma vontade de Deus para todas as pessoas que fazem parte da igreja de Jesus Cristo. E quando Estevão foi separado, quando Estevão foi escolhido, o texto sagrado disse que ele foi colocado na condição daquilo que nós chamamos de diácono. Diácono não naquele momento não era as mesmas definições que nós atribuímos hoje. Diácono, no grego, a palavra que passa a ideia de servo, disponível. E ele nessa condição, então, ele estava atendendo a comunidade, servindo a igreja. E a Bíblia disse que quando ele estava servindo, ele não somente ficou nessa condição de servo, mas ele se transformou também numa grande testemunha. E ele começou a ensinar a palavra de Deus, quem era Jesus Cristo, em muitos lugares, em muitas sinagogas que faziam parte de Jerusalém. A Bíblia Sagrada deixa bem claro que ele era uma pessoa que tinha muita sabedoria. E ele conhecia bastante o Velho Testamento, que naquele momento era a palavra de Deus escrita. E ele, cheio de sabedoria e de conhecimento, ele revelou quem era Jesus. E esse ato de revelação da pessoa de Jesus trouxe muitas pessoas para próxima de Deus, mas em contrapartida acendeu a ira no coração daquelas pessoas que meses ou talvez algum tempo atrás já tinham contribuído na morte
da pessoa de Jesus Cristo e também de João Batista. E o texto sagrado do livro de Atos, no capítulo 6 e no capítulo 7, fala que a maneira como eles revelou Jesus Cristo foi com tanta profundidade e a presença do Espírito Santo que estava na vida dele era tão grande que quando os seus opositores, as pessoas que não aceitaram os ensinamentos, olharam para ele, viram que o seu rosto resplandecia. E isso, levando em consideração que eram homens de conhecimento judaico, lembraram da passagem de Moisés, que desceu do monte com as tábuas da lei, e a Bíblia disse que o encontro que Moisés teve com Deus foi tão intenso que o seu próprio rosto transfigurou ou estava resplandecido. O propósito de Deus para a sua e para a minha vida é que a presença de Deus em nós seja tão intensa que os nossos rostos venham resplandecer e revelar a glória de Deus aqui na terra. E a Bíblia diz então que eles não suportaram aquela presença gloriosa, então eles arrastaram Estevão para um lugar e o acabou apedrejando. E a Bíblia disse que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele de joelho, ele disse duas coisas. Primeiro, ele disse que ele via os céus abertos, e não somente via os céus abertos, mas ele via o Filho do Homem de pé, olhando para ele. E quando ele olhou para o Filho do Homem, e preste bem atenção, nessa passagem, nesse episódio, foi a última vez que no Novo Testamento, Jesus Cristo foi chamado o Filho do Homem. E quando ele se deparou com aquela visão, ele olhou para Jesus e disse: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aqui nós temos um princípio poderoso, porque esse princípio está fundamentado num gesto que aqueles homens que apedrejaram Estevão realizaram. Eles pegaram as vestes de Estevão e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo, que dias depois foi transformado por causa da sua conversão como Paulo, como nós o conhecemos. E a Bíblia disse que ele fosse perdoados porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Aqui nós temos um princípio poderoso. Quando a igreja de Deus aqui na terra se coloca diante de Jesus Cristo, pedindo que o perdão seja concedido, principalmente sobre atos, sobre ações ou sobre práticas pecaminosas, que essas pessoas muitas das vezes fazem sem uma noção, sem uma consciência, nós abrimos o céu para que a salvação venha sobre aquela terra, sobre aquela família, sobre aquela pessoa. Quando eu e você nos colocamos diante de Deus como intercessores, não somente para pedir, mas para rogar ao Senhor o perdão, nós estamos pedindo ao Senhor, na verdade, é que Ele conceda a salvação para essas pessoas pecadoras, essas pessoas perdidas. Quando eu e você nos colocamos na posição de intercessores pedindo que Deus intervenha com perdão, o céu se abre. O texto sagrado diz, capítulo 8, capítulo 9, principalmente, que Saulo, que estava com consentimento, e ele dias depois, ou alguns anos após aquele ato, ele testemunhou que ele consentia com a morte de Estevão e muitos outros, ele agora tinha consciência que ele não foi destruído por causa do seu pecado, porque alguém se colocou a favor dele em oração, pedindo que ele fosse perdoado. Com isso eu quero trazer alguns princípios, algumas considerações sobre o perdão e sobre esta prática. A primeira coisa que eu quero lembrar a cada um de vocês, eu tenho a obrigação de começar dizendo que eu tenho que lembrar, porque lamentavelmente muitos cristãos, eles estão esquecendo que Deus perdoa. Perdão não é para pessoas que estão fora da igreja. Perdão é para todos nós. Nós dentro da igreja, pessoas fora da igreja, elas são carentes e carecem do perdão de Deus. A Bíblia diz que Deus perdoa. Efésios 4:32 disse:
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Por quê? Perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Paulo, escrevendo para Colossenses, ele disse: irmãos, Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Então eu quero lembrar você nessa noite que em Cristo você está perdoada, em Cristo Jesus eu estou perdoado, e que esse perdão liberado por Cristo, através da sua obra na cruz, venha manifestar na sua vida. Um outro princípio poderoso é que quando eu e você somos perdoados, nós somos libertos. A libertação na minha e na sua vida acontece através do perdão. O livro de Salmos 32:1 disse: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Não há nada melhor do que nós sentirmos perdoado de todo e qualquer pecado. Quando nós somos perdoados dos nossos pecados, nós somos livres da culpa. Quando nós somos livres da culpa, então o rancor, ressentimento, sentimento de inferioridade, qualquer outro tipo de doença nas nossas almas, elas começam a sair, porque o perdão traz cura, principalmente para nossas almas. Outra coisa que é benefício, um princípio poderoso do perdão, é que perdão é um ato de pessoa que ama. Nós não podemos proclamar chavões ou frases ou reflexões de amor se nós não perdoarmos. Quando nós perdoamos, a Bíblia disse que nós estamos dando ao mundo, às pessoas, um sinal claro que nós amamos. Pedro, nos últimos dias da sua vida, uma pessoa que tinha uma natureza muito agressiva, uma pessoa rude. Lembro a vocês que na noite da ceia, ele participando do pão e do cálice, ele tinha debaixo ou na sua sacola 2 espadas, então havia um sentimento de violência. A Bíblia diz então que Pedro, quando ele foi envolvido pelo amor de Deus, revelado na pessoa de Jesus, ou quando Pedro começou a ser envolvido pelo perdão, principalmente naquela noite fria na praia, quando Jesus encontrou com ele e resgatou-o, dando a ele a missão de ser o guia da igreja e da pessoa que deveria cuidar ou apacentar os outros que deveriam ser alcançados pelo Evangelho. Então, naquele momento, ele começou a passar por uma metamorfose, uma transformação, uma metanoia, e ele então começou a entender que o amor é um sinal, uma característica da pessoa perdoadora. Então, aqui ele escreve, preste bem atenção: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Por quê? Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Pessoa que ama, ela não guarda rancor, desejo de vingança, ela não espera que o outro se dê mal. Na verdade, a pessoa que ama, ela coloca diante do Senhor a favor dessa pessoa que até o machucou, para que essa pessoa seja alcançada pela luz e pela graça de Deus. A palavra de Deus disse que quem perdoa, ele alcança uma dimensão infinita, não tem limite. A pessoa que perdoa é uma pessoa que não tem limite, porque Pedro, ele chegou para Jesus e estabeleceu um parâmetro de perdão, ou seja, a pessoa que ama, ele não tem dificuldade em perdoar. Mas Pedro disse: Senhor, nós somos ensinados que uma pessoa pode ser perdoada 3 vezes. Eu te pergunto se nós podemos perdoar 7, ou seja, pelo fato de andar com o Senhor, nós podemos ser melhores. Então nós podemos perdoar 7 vezes. Mas o Senhor Jesus diz: não, Pedro, você não vai perdoar 7 vezes. Você vai perdoar 70 vezes 7. Ou seja, você tem que ter um espírito pronto para perdoar. Você não tem que ter limite, porque o amor não tem limite. Amor e perdão, eles estão conectados. Não existe condição de amar e não perdoar, e não tem condição de perdoar e não amar.
Então Jesus estava ensinando para mim que quem perdoa, ama. E quem ama, não tem limite. E pelo fato do amor não ter limite, assim também é o perdão. Uma outra coisa que eu gostaria de contribuir com relação ao perdão é que quando eu perdoo, eu estou semeando, eu estou multiplicando a possibilidade de eu ser perdoado também. Tanto que Jesus, ele quando estava ensinando os princípios do reino, qual que eram os pilares do reino de Deus, ele disse que se nós perdoar as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará as nossas ofensas. Mas se nós retemos o perdão um dos outros, o Pai Celestial também perdoará, ou não perdoará, ou reterá o perdão às ofensas que nós praticamos. Então Jesus está deixando bem claro que perdão, ele gera perdão. Na verdade, só alcança o perdão mediante a cota que eu tenho no céu de perdão concedido. Então, na verdade, eu só recebo aquilo que eu semeei. Então, você não pode dizer, Senhor, me perdoe, se você não tem disposição em perdoar. Isso não é uma questão assim de sentir, de Deus te contribuir, é uma decisão de coração. Assim como o amor é uma escolha, o perdão é uma decisão. Não estou dizendo que você vai esquecer, não estou dizendo que você não vai ficar com raiva, não estou dizendo que você não vai ficar triste, eu estou dizendo que você vai tomar uma posição com relação a esse passado. E você vai ficar livre das influências deste ato que você está relutante em perdoar. Então, quando você perdoa, você coloca uma semente no mundo espiritual para você também alcançar o perdão. Quero dizer a vocês que o perdão, ele... No livro que eu fiz menção, que é no livro de Atos, no capítulo 6 e 7, o capítulo 6 e 7, onde fala sobre a vida de Estevão, ali nos últimos versículos, ele fala, perdoa-os, porque ele não sabe o que faz. Nessas falas de Estevão, a gente aprende. Primeiro, pessoas que perdoam são pessoas que têm coração de servo. Estevão só entrou na história da igreja porque ele serviu. Pessoas que perdoam são pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que perdoam são pessoas que têm muita sabedoria. Perdoar é ser sábio. Perdoar é ser sábia. Existe uma cura, existe uma libertação, exige um livramento poderoso, tanto existencial como espiritual, quando nós liberamos o perdão. Nesse texto sagrado nos ensina que quando nós colocamos na condição de intercessores, perdoadores, a Bíblia deixa bem claro que o céu se abre para nós e o céu mantém-se aberto para alcançar outros, principalmente aqueles que nos ofenderam. No capítulo 9, a gente descobre que o céu se abriu para Saulo, porque o céu tinha sido aberto pelo Estevão quando ele estendeu o perdão para Saulo principalmente. A minha palavra de conclusão é essa, que você nesses dias de pandemia, onde muitas neuroses, muitas doenças psicossomáticas, muitos sentimentos estranhos têm tomado o seu coração, quando a sua mente é possuída de medo, de terror, quando você, por algum momento de angústia, de desespero, de cansaço, você confrontou seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, sua mãe, o seu pai, um parente próximo ou até um parente distante, essa pessoa que convive com você na sua casa ou convive com você no mesmo espaço ou na mesma área física, onde tem várias casas, não importa. Eu quero pedir a Deus agora que o céu se abra sobre a sua casa e que a graça de Deus venha trazer a você condição de estender perdão, para que a luz de Deus também se abra sobre essas pessoas que trouxeram algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. Nós hoje vivemos uma sociedade de vingança. O que nós chamamos muitas vezes de justiça, na verdade é vingança.
E é assim que funciona o mundo sem Deus. Mas hoje, enquanto nós estamos aqui como igreja, homens e mulheres na condição de intercessores, nós podemos mudar destinos através da oração intercessória perdoadora. Que você se coloque de Deus e peça a Deus perdão pelos pecados que você tem praticado. Peça a Deus perdão pelos pecados da sua família. Coloque nomes, coloque situações. Não deixe e nem tenha medo de dizer para Deus quais são os pecados que causaram essas feridas nas suas almas que estão até hoje afetando os seus corpos. Quero então de maneira prática propor que você filha, você filho, perdoe os seus pais, sua mãe, o seu pai. Que você filha, converta o seu coração à sua mãe, porque o livro sagrado disse que chegaria um dia que os pais se converteriam aos filhos e os filhos converterão aos pais. Este é o momento. Ao contrário do que as pessoas dizem, nós não estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo uma oportunidade de restauração. Nós estamos mais perto dos nossos familiares. Nós estamos literalmente voltando ou ficando nas nossas casas. E enquanto esse tempo de reflexão, de confinamento, como nós chamamos, nós colocamos adjetivos em situações, mas adjetivos depreciativos, até mesmo destrutivos. Na verdade, Deus está convertendo esse tempo de treva, de escuridão, de dificuldade, em oportunidade de restauração, de perdão e de reavivamento. Então não perca essa oportunidade. Você não sabe se você terá uma outra chance de chegar ao seu pai, à sua mãe, ao seu marido, à sua esposa, ao seu parente e dizer: me perdoe, me desculpe. Eu gostaria que nós pudéssemos recomeçar a nossa caminhada tendo Deus presente. Talvez a pessoa que te ofendeu não está mais próxima de você ou não está nem entre nós. Mas eu quero dizer a você que essa dívida que ela deixou no mundo espiritual pode ser apagada quando você disser: eu libero o perdão de Deus para esta situação. Eu não quero carregar isso na minha lembrança, numa condição de castigo ou de vingança. Em nome de Jesus, seja perdoada. No nome de Jesus, seja perdoado. Que no nome de Jesus, a graça que foi revelada na cruz do Calvário, como uma das últimas palavras de Jesus, alcance cada um de vocês. Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua parentela, com a graça do perdão, em nome de Jesus. Vamos ouvir uma música, depois voltaremos para orarmos nesse sentido. Declare isso do fundo do seu coração ao Senhor nessa noite. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva.
Muito bem, vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador do céu e da terra, Deus bondoso, misericordioso e Deus forte. Em nome de Jesus, nós levantamos em oração e nos apresentamos no seu trono de graça, de justiça e de misericórdia, para pedir a Deus por esta família. Eu oro por esse homem, por esta mulher, por esse moço, esta moça, esta criança. E quero, Senhor, pedir nesse instante, encarecidamente, que o Senhor estenda perdão de maneira misericordiosa. Dê a esta pessoa, Deus, as condições de receber do alto céu o perdão necessário para mudar, libertar e progredir na vida. Em nome de Jesus eu oro pelas pessoas que estão sendo mencionadas, ou acompanham comigo, ou oram comigo neste momento. Pessoas que estão doentes, estão enfermas, pessoas que estão hospitalizadas. Ó Senhor, no nome de Jesus, do alto céu, o Senhor libera uma palavra de cura para este corpo doente, que está, ó Deus, vitimado por uma gripe, outros estão com Covid-19, outros ainda, ó Deus, estão com enfermidade na cabeça, na pele, no sangue, nos nervos, nos ossos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus, a restauração. Nós ainda trazemos na sua presença outros que já foram mencionados, Senhor. E nós estamos intercedendo, pedindo a cura para estas pessoas.
Em nome de Jesus, oramos por estas vidas, ó Pai, que estão sendo atormentados por forças espirituais malignas, pessoas que ouvem vozes, pessoas, ó Deus, que sentem ou ver vultos, ó Deus, nas suas casas, pessoas, ó Deus, que têm uma vida acompanhadas por forças espirituais do mal. Em nome de Jesus, repreenda agora. No nome de Jesus, traga libertação e traga agora, Senhor, livramento. Deus, nós te pedimos por essas pessoas que tomam remédios para controlar pressão alta, pessoas, ó Deus, que têm que administrar problemas de pressões, ó Deus, que caem repentinamente. Oramos ainda por pessoas que têm problemas, Senhor, de glicose, ó Deus, no teu sangue. Oramos agora, Senhor, por pessoas que tomam remédios para controlar nervos, pessoas que têm, ó Deus amado, a necessidade de medicamentos medicados ou liberados, ó Senhor, por psiquiatras. Em nome de Jesus, oramos por pessoas que tomam remédios, ó Deus, que só conseguem dormir através desses remédios. Em nome de Jesus Cristo, começa a trazer libertação, começa a trazer cura, começa a trazer restauração, começa, ó Deus, a fazer com esses órgãos internos desses corpos, voltem a restabelecer no nome de Jesus. Eu oro nesse momento por esta pessoa que, ó Deus amado, andou na sua presença, mas por causa da sedução, por causa, ó Deus, dos laços de Satanás, ó Deus, até mesmo pelas atrações deste mundo sem Deus, ele foi arrastado para longe da sua presença. Em nome de Jesus, eu te peço que esta pessoa tenha saudade dos céus, que tenha saudade da sua presença, que tenha saudade, ó Deus, da sua comunhão, e como filho pródigo, volte para a sua presença. Em nome de Jesus eu oro por este homem, esta mulher, esse filho, esta filha que não é salva, que a sua alma, Senhor, ainda não foi alcançada pela obra de salvação. Nós pedimos que o céu se abra a favor desta vida, abra, Senhor, a favor desta família. Se o céu, ó Deus, está fechado por causa de perdão não concedido, segundo esta palavra que nós ministramos nessa noite, em nome de Jesus, ó Deus, perdoe, Senhor, os pecados desta família, perdoe os pecados desse homem, pai, dessa mãe, desse filho, desta filha, para que o céu se abra e haja salvação e vida eterna. Em nome de Jesus, ó Pai, eu me uno em oração, juntamente com milhões de pessoas em muitos lugares do Brasil e do mundo, para te pedir, ó Deus, que o Senhor perdoe esta geração, e perdoe, Senhor, trazendo cura para esta enfermidade que está manifestando em forma, Senhor, desse vírus. Deus amado, nessa época de pandemia, onde milhões de pessoas oficialmente já foram ceifadas, outros milhões, ó Deus, ainda estão, ó Deus, sendo monitorados, mas ainda um número bem maior, ó Deus, ainda não se manifestou. Nós pedimos o seu perdão, porque é uma geração, ó Deus, que tem virado as costas para o Senhor. É uma geração, ó Deus, que humanamente, de maneira prática, não merece, mas apelamos pela sua misericórdia e o seu amor. Perdoe, Senhor, os líderes políticos, os líderes religiosos, perdoe os sacerdotes, perdoe até mesmo a sua própria igreja, Deus, que milita nessa geração, pelo sangue derramado na cruz. Perdoa-nos, Senhor, traga cura para nós, traga, Senhor, sabedoria, dê capacidade aos cientistas, aos médicos, aos infectologistas, homens e mulheres, ó Deus, na área da saúde, para que eles consigam no Senhor a graça, Deus, de uma vacina, de um medicamento capaz, ó Deus, de refrear essa ceifa de morte em nome desse vírus. Perdoa nessa geração, ó Deus, e traga a salvação. Abençoe a nação brasileira, abençoe os líderes religiosos, abençoe os líderes políticos, Senhor, mesmo sem mérito, pela sua bondade e pelo seu grande amor, nos alcance, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Eu quero finalizar a nossa reunião, desejando a você uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana protegida,
uma semana de paz, mas acima de tudo, uma semana de salvação. Comigo, receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo, que está conosco, permaneça hoje para sempre. Amém. Deus te abençoe e te fortaleça. Até breve, em nome de Jesus.